Na agricultura orgânica, o importante é adubar o solo. Nós precisamos de um solo vivo para ter uma planta com força, para que ela busque os seus nutrientes. Na agricultura química, dos adubos solúveis e dos agrotóxicos, eles adubam a planta. É totalmente diferente um trabalho e outro. O adubo solúvel da agricultura química disponibiliza esses nutrientes muito rápido para a planta e a planta acaba adoecendo. É por isso que usam tantos pesticidas para tentar desenvolver os cultivos, porque as plantas estão sempre doentes. E na agricultura orgânica, nós fizemos um trabalho diferente, porque a ideia toda é manter um solo vivo, que tenha a capacidade de receber a água da chuva, que tenha a capacidade de armazenar essa água, que faça com que a vida do solo se movimente e libere os nutrientes para a planta. E no momento que eu começo a usar adubo solúvel e pesticidas, eu mato toda a vida do solo. Então são coisas completamente diferentes, são caminhos totalmente opostos. O que acontece é o seguinte: o adubo solúvel, por ser solúvel, a planta absorve muito rápido, a planta começa a fazer proteólise. E por fazer proteólise, começa a ter aminoácidos livres. E é isso aí que acaba atraindo insetos e fungos e as plantas acabam adoecendo. E aí eles começam a usar pesticida a cada ano usando mais. Na agricultura orgânica, o que a gente faz? Como a gente aduba o solo, e o solo vai liberando esses nutrientes para plantas de forma lenta, a planta vai buscando a medida que ela precisa, a planta fica muito mais saudável. Isso é que é a diferença. Uma agricultura aduba o solo, que é a agricultura orgânica, e a outra agricultura resolve adubar a planta. Então, na verdade, o adubo solúvel é que começa todo o problema da agricultura química. Eu trabalho há mais de 40 anos com agricultores fazendo a transição da agricultura química para a agricultura orgânica. E o primeiro conselho que a gente dá é parar com o adubo solúvel, principalmente o nitrogênio solúvel. Paramos com isso e fizemos uma adubação orgânica e pouco a pouco depois vamos eliminando todos os pesticidas. Esse é o caminho que a gente faz, porque eu paro o problema central, que é o adubo solúvel. Além de eu parar de adoecer a planta, eu paro de acidificar o solo e paro de matar a microvida do solo. E aí, fazendo uma adubação orgânica, eu começo todo o processo de transição. Esse é o caminho. E é por isso que na agricultura orgânica é tão importante a gente entender como é que faz um solo vivo. Porque eu preciso, num solo vivo, obviamente, ter ar. Eu tenho, então, que criar uma estrutura no solo que receba água, que as raízes se aprofundem e que a microvida se multiplique. Isso é vida no solo. Para isso, eu preciso fazer uma adubação orgânica e não químico solúvel. Então, tu pode fazer adubação verde, tu pode fazer adubação com palhada seca com o resto de cultura, tu pode fazer compostagem de mais de um tipo, tem que fazer subsolagem, tu tem que criar estrutura no solo para que o solo consiga ter vida entre ar, entre água e tenha matéria orgânica. Essa é a base para ter um cultivo orgânico. Essa é a base da agricultura orgânica, solo vivo para planta saudável. Vamos ver uma das formas então que a gente tem para poder fazer um solo vivo com fertilidade e melhorar a estrutura do solo. Uma das coisas que nós podemos fazer é compostagem. Aqui eu tenho cama dos cavalos com casca do arroz, ou seja, urina, fezes e casca do arroz. Aqui eu tenho serragem pura e ali eu tenho esterco puro. E aqui eu tenho cinza de casca de arroz. Então eu tenho sílica, minerais, eu tenho carbono, tenho nitrogênio, ou seja, e é a microvida toda que está no esterco fresco dos animais. Isso aqui eu misturo em proporções e faço um composto de qualidade para poder colocar no solo. Essa então é uma das formas que a gente utiliza para melhorar a estrutura e a condição do solo, aumentando a microvida, aumentando a aeração, tendo condições para que o solo desenvolva uma vida para manter as plantas saudáveis. Essa é uma das formas, além de tantos outros manejos que a gente faz no processo. Eu coloco também um pouco de calcário, coloco pó de rocha, misturo cinza de casca de arroz que é rica em sílica, ou seja, todas essas partes com cada uma com uma quantidade específica, dependendo da mistura que eu estou fazendo, eu consigo criar um bom adubo a partir de elementos que eu tenho no próprio terreno. E o que acontece? À medida que os anos passam, cada vez tu tem um solo melhor, porque cada vez tu está adubando mais, cada vez a microvinda tá vindo com mais força, cada vez eu tenho um solo melhor. O problema da agricultura química é que cada ano os caras gastam mais com pesticida, cada ano gastam mais com adubo, porque cada ano tu está tendo um solo mais pobre, com muito menos vida. E a gente na agricultura, como eu adubo todo ano com matéria orgânica, cada vez eu tenho mais vida, cada vez fica mais fácil tu trabalhar, porque a planta sofre menos com os processos. Essa é a base, né? Ou seja, fazer com que o solo fique vivo, mantenha ele vivo. Então essa é a base que a gente faz para trabalhar a favor da natureza e não contra a natureza. Então eu vou criando condições para que o solo libere os nutrientes para a planta. Então a planta vai se desenvolvendo à medida que o solo vai ficando fértil. Então a base toda é tornar o solo fértil. Essa aqui é a essência do trabalho. Na história
história da humanidade, sempre o ser humano plantou assim. Sempre trabalhou com matéria orgânica, com resto de alimentos, com resto de palhadas, com excremento de animais. Sempre se fez uma adubação orgânica. A doutora Ana Primavera, eu estudei com ela, ela sempre enfatizava que tinha que ter um solo vivo. E que essa agricultura química que está aí, estava trabalhando em cima de um cadáver, em cima de um solo morto, tentando fazer uma agricultura em cima de um solo morto. Então lembra disso, para uma agricultura orgânica eu preciso ter um solo vivo para ter plantas saudáveis. De um solo morto, o que eu vou tirar?